Olá, meu nome é Rosana Cipolotti, eu sou docente do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Sergipe, do curso de Medicina, sou também professora da pós-graduação, do programa o PPGCS, Programa de Ciências da Saúde da UFES. Eu sou oncologista pediátrica de formação, trabalho com oncologia pediátrica já faz algumas décadas e estou trazendo nesse momento a questão da comunicação de notícias difíceis dentro desse ambiente da pediatria e da oncologia pediátrica. Tenho alguma experiência em neonatologia, em berçário, onde também a habilidade, a competência em comunicar notícias difíceis, ela é bastante necessária e útil. Então, assim, existem estratégias, né, para comunicação de notícias difíceis, a gente pode utilizar diferentes protocolos, mas o mais importante é que haja espontaneidade e verdade, né, naquilo que a gente está comunicando. Muitas vezes a gente está diante de quadros de evolução longa, né, principalmente dentro dessa especialidade, mas isso se adapta também a especialidades em adultos, a outras situações, em que se conseguiu formar um vínculo com os familiares, com os cuidadores, e esse vínculo é favorável, auxilia a forma como a gente vai comunicar uma notícia não esperada, uma notícia desagradável, né, assim, que a gente gostaria de não dar, né, tanto quando se trata de um caso novo, né, então quando a gente confirma um diagnóstico oncológico, por exemplo, quanto quando a gente vai comunicar que houve um revés no planejamento terapêutico e o paciente recaiu da doença e a gente vai precisar reformular o plano de cuidados e o plano terapêutico. Nessas situações, é muito importante que a gente consiga, se não havia, né, esse vínculo médico-paciente já anteriormente formado, a gente vai precisar estabelecer. Isso é uma situação mais comum, é quando a gente dá um diagnóstico de, por exemplo, uma doença oncológica de primeira, né? Então é preciso que a gente tome alguns cuidados, né? É preciso que essa comunicação seja feita pela pessoa diretamente envolvida com o cuidado. Então, normalmente, quem comunica o diagnóstico é um dos médicos responsáveis pelo cuidado. Pode ter, e é interessante que tenha, uma parte, ou geralmente a gente não consegue ter toda a equipe multi junta, né? Mas se a gente tiver o enfermeiro da ala, se a gente tiver o farmacêutico para tirar dúvidas iniciais, é muito importante. Então a gente vai procurar um ambiente privativo, né? Então a gente procura uma sala que tenha minimamente silêncio, não é um diagnóstico que a gente vá comunicar no corredor, no pronto-socorro, o ambiente tem que ter alguma privacidade e a gente deve então procurar uma sala que possa ser fechada, que a gente possa pedir para que não seja interrompido enquanto a sala estiver fechada, e deve solicitar que as pessoas envolvidas, convidar essas pessoas para essa conversa nessa sala. Sempre que possível, o próprio paciente deve estar presente. E isso eu estou falando porque a gente trabalha com criança e adolescente, né? Então é muito importante que a criança ou adolescente participe dessa conversa inicial. Por isso que algumas vezes, mesmo não sendo o melhor ambiente, algumas vezes a gente precisa ter essa conversa na beira do leito, tá? Então daí a gente vai fazer a opção pelo que seja melhor, né?
Então, algumas vezes, no hospital principalmente, a gente faz na beira do leito. No ambulatório, a gente consegue fechar a sala e ter essa conversa. E é conveniente que a gente comece perguntando para as pessoas o que elas têm de informação até aquele momento. Muitas vezes o pai, a mãe ou algum outro parente, algum outro cuidador que esteja presente, que esteja envolvido no cuidado, né? Então a gente pergunta o que a pessoa sabe até esse momento, o que ela tem de informação, tanto do que foi passado para ela, quanto do que a pessoa buscou por si mesma, né? Como a gente tem, né, assim, todo mundo tem acesso à internet, então muitas vezes os familiares, eles vêm com informações adquiridas no ChatGPT, no Google, e algumas vezes por outros familiares ou conhecidos. Então é importante que a gente parta, né, daquilo que as pessoas têm já trazem, né, de informação. Lembre que o Paulo Freire dizia, né, ninguém é um livro em branco, né? Então, talvez as pessoas tenham, a gente vai estar tratando com pessoas que tenham informações equivocadas, né? E que estejam, talvez, sofrendo a mais até, né? Então, essa primeira conversa é importante. Em seguida, a gente comunica o diagnóstico, né? Em palavras simples. É muito importante que a gente se dispa do jargão para poder estabelecer uma comunicação eficiente. Muitas vezes essa parte é tão difícil, né? A gente acaba utilizando a terminologia complicada para meio que se resguardar, né? Caso o entendimento não tenha acontecido, a culpa é da falta de vocabulário do outro, né? Não pode ser assim. A gente é responsável pela compreensão da pessoa com quem a gente está falando. Então a gente explica do que se trata, né? Explica em linhas gerais qual é o plano terapêutico, tá? E aí se coloca para responder perguntas. Na maioria das vezes, numa situação como essa, a primeira pergunta é sobre se vai morrer ou não, né? E essa é uma pergunta muito difícil de responder, tá? Porque assim, qualquer opção terapêutica que a gente faça vai ter chance de falhar, né? Então isso é importante que seja dito, né? Que a gente tem uma programação, que essa programação é embasada na melhor literatura científica desse momento, que pode ser preciso revisar essa programação em alguns momentos, mas que a gente vai oferecer o que a gente tem de melhor disponível nesse momento. Que existe a possibilidade de não dar completamente certo, da gente precisar utilizar outras estratégias, mas assim, que temos que estar todos juntos, equipe, família e paciente, para que a gente possa oferecer o que de melhor a gente pode nesse momento. A resposta a essa pergunta, se a pessoa vai sobreviver ao tratamento ou não, é preciso que fique claro que a gente não tem como afirmar que vai ou não, mesmo que seja uma doença de bom prognóstico, que algumas vezes a gente tem doenças oncológicas de prognóstico melhor do que outras, mas mesmo assim a gente não tem como afirmar que a doença será com certeza curável. Isso é importante que fique já nessa primeira consulta. E vamos perguntar outras dúvidas. O tratamento vai ser todo no hospital? Por quanto tempo ele vai durar? Essa doença pode ser, outras pessoas podem pegar essa doença? Então, essas são as perguntas mais comuns, mas podem vir outras, sabe? Podem vir, meus outros filhos podem ter essa mesma doença? Essa pessoa que está doente agora, ela vai poder um dia ter filhos? Ela vai poder um dia trabalhar e se sustentar? E se eu morrer
nesse momento ou por agora? Quem é que vai cuidar? Então, muitas vezes, assim, surgem perguntas que a gente não tem resposta para elas, né? E que é muito importante que a gente deixe claro que a gente não tem uma resposta imediata e que a gente vai fazer isso juntos. A gente encerra, né, essa programação com a resposta às perguntas que foram feitas e se colocando à disposição para responder a novas perguntas, para explicar novamente para outros familiares que venham visitar o paciente e para quem, perguntando, né, para quem que os cuidadores principais nos autorizam a transmitir informações, né? Algumas vezes existem conflitos familiares que se tornam muito, né, afloram nesses momentos de crise e a gente precisa saber para quem que a gente vai poder transmitir as informações do andamento da doença. Existem alguns trabalhos que mostram que nas melhores condições, com as pessoas com informação de boa qualidade, no máximo 40% do que foi transmitido em cada um desses encontros é absorvido pelos familiares do paciente. Então a gente precisa se colocar à disposição para repetir ou reformular ou explicar de outro jeito, tá? Quantas vezes for necessário. Esse é um trabalho é um trabalho delicado, mas que essa parte de comunicação de uma notícia ruim, de uma notícia não desejada, de uma notícia difícil, né? Essa comunicação ela é base para o sucesso do tratamento, porque ela define a confiança que a família vai ter na gente, sabe? Sem confiança, para uma doença grave, para uma abordagem grave, a gente não consegue a parceria dos familiares e muito do que a gente vai fazer, muito do plano terapêutico depende justamente dessa colaboração, dessa parceria com os familiares. Então é muito, muito importante que essa confiança se estabeleça, tá? Ela pode não se estabelecer com frequência, não se estabelece numa primeira conversa, mas à medida que a gente for se colocando à disposição, que a gente for esclarecendo, que a gente for explicando, que a gente for ouvindo, tá? É muito importante a gente ouvir o que cada pessoa está pensando, porque são coisas que a gente nem imagina, sabe? Muitas vezes, assim, a angústia de um familiar, de uma mãe, de um pai, de uma avó, tal, a gente nem sabe o que é. Pode estar ligado a experiências anteriores, pode estar ligado a mortes que a pessoa já tenha presenciado por doença oncológica, pode ser baseado em medo de transmissão, que é da pessoa não ser capaz. Isso às vezes acontece, né? Algumas vezes, assim, a gente está com um caso assim agora recente, né? A mãe da criança, ela está convencida que ela não é psicologicamente estável a ponto de conseguir tratar da criança ou acompanhar a criança no tratamento de uma doença grave. E assim, então a gente precisa ajudar a retomar outros familiares, cuidadores, incluir cuidadores secundários, restabelecer uma rede de apoio familiar ou de amigos, eventualmente, que possa ajudar nesse cuidado. Tá? E uma vez comunicada a notícia indesejável, a gente vai sair, né, do ambiente, vai deixar os familiares conversarem entre si e vai se colocar à disposição para novos esclarecimentos assim que for possível.
Então, assim, a gente falou aqui, estão chegando em 15 minutos de fala e a gente está tratando de um contato inicial. Outros contatos são absolutamente necessários. Mas esse, assim, é o primeiro contato. Lembrar que a gente precisa ter a noção de como se faz, ver isso acontecer em outros ambientes e não fazer isso sozinho pela primeira vez, esteja junto com uma pessoa mais experiente para ter suas primeiras experiências em comunicação de notícias difíceis. E assim, muito importante, né? Todos nós devemos cuidar da nossa saúde mental. Então, caso não seja confortável, procure outra pessoa para fazer isso. Caso naquele dia você não esteja confortável, passe a atribuição para outra pessoa da equipe. E assim, procure os recursos necessários para manter sua saúde mental bem em dia, da melhor forma possível, porque assim, a nossa profissão exige isso da gente, né? Exige empatia, exige a preocupação com o bem-estar do outro, exige a formação de laços, então é muito importante que a gente esteja bem para isso, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma vida fora do trabalho, né? Então, leitura, cinema, atividade física, amigos, viagens, férias, tudo isso é muito importante para que a gente esteja em dia, né? Para poder enfrentar esses momentos de tensão, né? Que a nossa profissão traz, tá? Estou falando de oncologia, mas muito disso estou falando de oncologia pediátrica, mas tudo isso é adaptável a outras situações, tá? E falando de oncologia pediátrica, né, para quem gosta, tem alguma afinidade pelo tema, né, eu sugiro a leitura e o filme A Culpa é das Estrelas, que fala do lado fora oncologia, que o paciente oncológico deve viver, tem o direito de viver, e especificamente esse filme fala de 2 adolescentes, tá? Então, por hoje é isso, tá? É um prazer estar participando desse projeto da professora Ana Valesca e bom fim de semana para vocês.